Boa tarde a todos. Então, meu nome é Francisco, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre algumas doenças do esôfago. Se vocês não estiverem ouvindo bem, pode me avisar que eu aumento o meu voz. Então, meu nome é Francisco, né? Então eu sou cirurgião do aparelho digestivo, especialista em doenças do esôfago. Eu vou falar então para vocês sobre algumas doenças e basicamente vou falar sobre o refluxo, né? Que o refluxo é a manifestação principal das doenças do esôfago, né? O que é o refluxo? O refluxo é um movimento retrógrado do conteúdo alimentar e das secreções gastrointestinais. Então, é muito importante a gente diferenciar dos vômitos, né? Vômitos sempre vem precedido de náusea, né? No refluxo não, né? O refluxo ele é comum, ele é fisiológico, né? Todos nós temos, ele é normal, mas em algumas situações, em algumas pessoas, né? Em alguns casos, ele pode sim estar associado a algumas doenças, né? E daí que é importante a gente ter esse conhecimento para a gente investigar. Então, o refluxo a gente pode separar em causas funcionais, né? Que geralmente está associada à motricidade do esôfago, né? E causas mecânicas, que geralmente são obstruções que levam a esse refluxo. Então, as causas funcionais, os mais comuns são a hipotonia do esfíncter esofagiano, né, que permite que o conteúdo gástrico retorne pelo esôfago, né, relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior. Estou na frente de vocês? Ah, tá. A gente está meio apertadinho aqui. Tá dando pra ver agora? Tá. Bom, e algumas outras causas funcionais, né? Então algumas outras causas funcionais estão relacionadas à motricidade do esôfago, né? Tem algumas falhas na coordenação das ondas peristálticas, eles favorecem esse quadro de refluxo, né? As causas mecânicas que a gente vai falar são câncer, né, estenose, divertículo, eles vão causar uma obstrução, né, e essa obstrução pode levar ao retorno do conteúdo gástrico, do conteúdo esofágico, do próprio esôfago. Bom, então assim, o refluxo ele propicia, né, uma mudança do pH e da flora bacteriana, né? Esse refluxo ele pode ser proximal, né, que leva a algumas implicações para o esôfago proximal, para a cavidade oral, né, para a orofaringe, e essas implicações elas estão relacionadas ao microambiente, né, então a alteração de pH, a alteração de flora bacteriana, né, que pode atingir inclusive a via aérea, né, com esse refluxo. A gente pode separar o refluxo em esofágico e esôfago gástrico. O refluxo esôfago gástrico é o refluxo do estômago, né, pro esôfago, né, e quando ele vem do estômago e só do estômago, ele é um conteúdo ácido, né, o ácido clorídrico. E, no entanto, né, o refluxo ele pode vir do estômago, mas ele vir do duodeno, né? Então é um refluxo pancreato biliar, do conteúdo pancreato biliar que passa pelo estômago e atinge o esôfago. A diferença é que o conteúdo pancreato biliar ele tem um conteúdo mais alcalino, né? E isso tudo gera implicações tanto no pH, né, quanto na flora bacteriana da orofaringe, né? Então aqui é como que é o refluxo esôfago gástrico, né? Então o conteúdo sai lá da região do estômago, do duodeno, e vai para o esôfago, né? Agora, um refluxo esôfago esofágico é o refluxo que ele vem do esôfago, por algum motivo ele não progride para o estômago e ele volta para o próprio esôfago, um movimento retrógrado. Bem, e essas alterações elas dependem muito do tipo do diagnóstico do paciente, né, que vai gerar um ou outro tipo de refluxo. Mas o fato é que
essas alterações, esse refluxo, ele pode gerar uma alteração na cavidade oral, né? Então, por exemplo, a queda do pH está associado com erosões no esmalte dentário, né? Então, a queda repetida do pH, o ácido, né, o ácido que vem no estômago, ele vai substituir, né, ele tem uma capacidade, uma superfície de tensão menor, então ele vai substituir a saliva. Ele entra no lugar da saliva, né? A saliva tem um fator importante como proteção do esmalte dentário, vai substituir e vai aumentar a solubilidade do dente, né? Então assim, isso aí vai desmineralizando e vai causando essa erosão do esmalte dentário. O esôfago e o estômago, eles têm uma composição microbiana e um pH bem característicos, né? Então o orofaringe, ele tem um pH um pouco mais ácido, né? Enquanto o esôfago tem um pH neutro, né? E enquanto a cavidade oral tem uma flora bacteriana um pouco mais rica, né? Tem um número de bactérias um pouco maior, o esôfago tem um número um pouco menor de bactérias, mas existe uma grande comunicação entre as duas floras, né? Então, se o paciente tem refluxo, é comum que a alteração do bacteriano no esôfago se reflita na cavidade oral também, né? Isso pode implicar em patologias diferentes na cavidade oral também. Então, existe uma grande relação entre a alteração de pH e flora bacteriana, né? Então, a colonização bacteriana. Então, a alteração do pH favorece que tenha mudanças da flora bacteriana, né? Por sua vez, os metabólitos da flora bacteriana, ela vai gerar um certo pH, né? Isso vai virando um ciclo vicioso, né? Então, o refluxo que vem do estômago, do duodeno e tal, gera alterações tanto na flora quanto no pH, e isso vai alterar completamente não só o pH, mas também o perfil bacteriano, né? E essa constante agressão do pH e também dependendo do tipo de bactéria, né, essa agressão vai gerar inflamação, né? Inflamação crônica vai levar a dano à mucosa, né? Dano na mucosa do esôfago a gente vai chamar de esofagite, na faringe a gente vai chamar de faringite, né? Na via aérea, né, pode atingir a via aérea, vai chamar de laringite, né? E assim, essas inflamações crônicas, elas vão gerar repercussão no processo de mitose, né, de divisão celular, que por fim pode gerar câncer, né? Então existe associação com alguma dessas doenças com câncer, né? A agressão repetida do epitélio, principalmente do esôfago, ele pode gerar um aumento do risco de câncer, né? E todas essas alterações implicam em alterações clínicas para o paciente. Então, o paciente pode ter amidalite de repercussão, faringite, né? Vai piorar a qualidade de vida, vai ter os sintomas que vão degradar a sua qualidade de vida. E bem, então assim, é bem estudada essa questão do perfil microbiano, da flora microbiana na cavidade oral e diversas doenças de todo o corpo, né? Então assim, isso daí na verdade pode estar associado, a alteração na cavidade oral pode estar associado, pode ser na verdade um reflexo de doenças sistêmicas, né? Mas também pode ser, às vezes, até um fator que precipita uma determinada doença. Ainda é motivo de debate, né, de motivo de estudo, mas é fato que existe essa associação. Bom, então por isso que é importante a gente estudar mesmo essa questão dessa alteração microbiana na cavidade oral relacionada ao refluxo. O refluxo ele vai gerar alguns sintomas mais comuns, né, que são os sintomas esofágicos. Então, tem, por exemplo, pirose e regurgitação. Pirose é aquela queimação que a gente chama de queimação retroesternal, queimação atrás do externo, né? Regurgitação é a sensação de regurgitação do alimento, né? Então, são os sintomas principais, são os sintomas mais comuns, né? E eles são mais comuns em determinados momentos, como por exemplo depois que o paciente se alimenta e tal, né? Mas pode também
ser depois que o paciente se deita, né? Mas também tem os sintomas extraesofágicos. Os sintomas extraesofágicos são menos comuns, mas também são mais importantes, mais relevantes aqui para a gente. Né? Por que esses sintomas são mais relevantes? Os sintomas extraesofágicos geralmente eles estão relacionados com um refluxo mais proximal, ou seja, aquele refluxo que é um pouco mais grave, que ele chega até mais na topografia um pouco mais alta no esôfago, né? Pode atingir a orofaringe, e enfim, causar sintomas relacionados tanto a faringe quanto às vezes a laringe. Né? Então o paciente pode ter rouquidão, né? Tosse seca, broncoespasmo, né? Crises de sibilância. O paciente pode ter a sensação de globo, né? Que é uma sensação de que o alimento está parado no esôfago. Né? Amidalite, pigarro, entre outros. Né? Geralmente existe uma associação com um refluxo mais proximal. Né? Então, por isso, daí a relevância desses sintomas. Né? Toda vez que o paciente tiver um desses sintomas, a gente precisa ficar alerta, né? Porque esse paciente pode ter algum refluxo um pouco mais severo. Né? O refluxo ele é uma das principais causas de tosse seca, né? Que é um sintoma bem comum. Às vezes o paciente se queixando de tosse seca cronicamente, às vezes o sintoma é um reflexo é um sintoma de refluxo. Como que a gente faz para a avaliação desses sintomas, né, do refluxo? Então, esses são os principais exames, né, alguns dos principais exames, que é a pegametria e a manometria, a pesquisa de pepsina na saliva, videoesofagograma e a endoscopia. Esses são os exames mais comuns para a investigação. Né? Então aqui é um exame de videoesofagograma, basicamente uma radiografia com contraste, o paciente toma um contraste e daí a gente grava para ver como que está o comportamento desse contraste no esôfago. Então aqui vocês veem o contraste. Claro. Opa. Obrigado. Bem, então aqui só falando sobre o exame contrastado, né? Então assim, o paciente ingere o contraste e aí a gente vê a progressão do contraste ao longo do esôfago e estômago, né? Então a gente vê se tem algum sinal de alguma anomalia, né? Então aqui nesse caso aqui o paciente tinha acalásia, né? Que é uma doença que o paciente tem uma certa perda da coordenação dos movimentos peristálticos e aí isso daí vai gerar um refluxo, né? Então se vocês verem, né, aqui é o estômago na verdade, né? E aqui um pouco mais em cima é o esôfago. Se vocês verem o contraste, ele está parado no esôfago e ele sobe. Né? Esse é o refluxo. Refluxo esofágico. O conteúdo estava no esôfago e subiu. Né? E ele sobe e aí ele pode para o esôfago proximal causar inflamação, esofagite, né? E por aí vai. Um outro exame, né, a manometria esofágica. A manometria ela vê a coordenação, né? É colocado alguns probes que avaliam a pressão dentro da luz esofágica. Né? Eles são dispostos ao longo do corpo esofágico, né? E daí a gente consegue avaliar toda a peristalse. Então, aquela linha vermelha lá é o probe mais proximal, enquanto que esse outro aqui está mais localizado mais distalmente no esôfago. O normal, qual que é o normal? O normal é que aconteça isso daqui, né? Então que o movimento de peristalse ele começa contraindo lá de cima e vai para baixo. Então a gente vê um certo desnivelamento das ondas, né? Ou seja, elas vão progredindo de cima para baixo. Agora, isso daqui é normal, né? Isso é normal. Agora, um paciente com acalásia, né? Isso aqui é uma manometria. Então se vocês verem todos os probes, todo o esôfago ele contrai simultaneamente. A onda de peristalse ela contrai simultaneamente em todo o esôfago. E se isso acontece, a peristalse não é eficaz, porque ela não empurra o alimento para o estômago. Então, esse achado é um achado de aperistalse, né? Que é uma peristalse incorreta. Isso está associado a algumas doenças do esôfago, né? Por exemplo, a acalásia. A pH-metria, ela avalia o pH endoluminal, né? Então o paciente fica com um catéter na luz esofágica
E geralmente são dois probes, né? Um que avalia o esôfago proximal e um que avalia o esôfago distal. Então, o paciente ele fica com esse catéter inserido pela narina, que vai pelo esôfago, e ele fica com esse aparelho por 24 horas, e daí fica monitorizando todo o pH na luz esofágica para ver se tem alguma queda de pH, né, sugerindo um refluxo ácido, né? Então, aqui, a transição esofagástica, que o probe distal ele fica uns 5 centímetros acima dessa transição, enquanto que o probe proximal ele fica mais próximo do esôfago proximal. Então, aqui é o resultado do probe proximal e aqui do probe distal. Esse daqui, né, esse eixo Y, ele reflete o pH, ele é o pH. Então, toda vez que essa curva azul ela cai, é um sinal que caiu o pH. Onde o probe estava, caiu o pH. Então, aqui teve um refluxo, né? Então o pH caiu. Toda vez que ele cai, é um sinal que o paciente teve um refluxo ácido. Refluxo ácido, né? Caiu o pH. E aqui, né, que é o mais importante para a gente, né, que ele representa um refluxo proximal. Os refluxos proximais eles são mais significativos do ponto de vista clínico para a gente, né, porque geralmente nenhum refluxo proximal é considerado normal, né, o paciente que tem um refluxo proximal tem alguma alteração significativa, e o paciente que tem um refluxo proximal ele tem mais probabilidade de ter os sintomas extraesofágicos, né, que é aquilo lá de desgaste do esmalte dentário, tosse crônica, rouquidão, né? Então, aqui, toda vez que teve essa queda de pH, o paciente teve um refluxo proximal. Então, isso é bem relevante, né? Porque esse é um paciente que tem uma alteração, um refluxo bem importante, que precisa ser investigado, precisa ser, às vezes, tratado, né? Um outro exame é o que a gente chama de pepsina salivar. Ele é um exame que ele é como aquele teste rápido de Covid, né? Então, basicamente você põe a saliva lá e ele vai mostrar se tem presente naquela saliva a pepsina. A pepsina é uma enzima produzida no estômago, né? No estômago, e se ela estiver presente na saliva, é um sinal de anormalidade, sinal de que aquele paciente teve um refluxo proximal, né? Um refluxo proximal. E daí, então, ele é muito utilizado como marcador de refluxo laringofaríngeo. O que é isso? O que quer dizer isso? É um refluxo que atingiu a faringe ou mesmo a laringe. Então, para investigar aquele paciente que às vezes tem um quadro de rouquidão, um paciente que tem uma tosse crônica, um caso grave de asma, né? O paciente tem broncoespasmos de repetição, né? E às vezes isso daí pode estar associado ao refluxo. E agora eu vou falar só sobre algumas doenças do esôfago, que elas têm essa relação com o refluxo, né? Não são as únicas, mas elas são algumas das principais, né? Então, a calase é a doença do refluxo divertículo de Zenker. Então, vou começar falando sobre a calase. O que é a calase? Então, aqui é um esôfago normal, né? Aquele da direita, da esquerda de vocês, né? Mas aqui ele começa a ter uma dilatação. Essa dilatação a gente até chama de megaesôfago, né? O paciente começa a ter tanta dilatação do esôfago que a gente possa chamar de megaesôfago. Isso daí é a calase, né? Então, o que causa isso daí? A causa, na verdade, não é bem conhecida, mas provavelmente está relacionada a uma degeneração nervosa, né, neuronal, né? Aqueles neurônios que são responsáveis pela peristalse. Então o paciente perde essa capacidade de peristalse adequada e aí o esôfago vai acumulando alimento e vai dilatando. Ele é comum em ambos os sexos, né? Então tanto o homem quanto a mulher, né? E ele pode acometer em qualquer idade. Então assim, como o alimento fica parado no esôfago, né? E às vezes esse alimento fica parado durante dias, né? Vai ter uma alteração inevitável da flora e do pH esofágico. Então, o paciente vai ter um perfil microbiano bem diferente do restante da população. E como vai ser esse perfil microbiano? Esse paciente vai ter muito mais bactérias que fazem putrefação,
paciente vai ter um esôfago que aquelas bactérias vão digerindo, vão decompondo aquele alimento no próprio esôfago. Então é comum esse paciente ter às vezes mau hálito, né? Às vezes o paciente aparece com um quadro de mau hálito, mas na verdade produção de bactérias, né? E essas bactérias elas também estão relacionadas à redução de nitrato, né? Nitrato tem uma associação muito grande com alguns tipos de câncer, né? Então daí existe uma associação muito grande da calásia com câncer. Assim, tem um risco aumentado para desenvolver câncer de esôfago. Qual é o quadro clínico desse paciente com uma calásia? O mais comum, o sintoma principal é a disfagia. O paciente come e sente que está entalado, né? O paciente pode ter um mau hálito, como eu falei, né? E a evolução é insidiosa, então geralmente é uma evolução de anos. O paciente fala que está há anos passa em diversos profissionais da saúde, diversos médicos, ninguém consegue encontrar o diagnóstico, né? Mais comum é isso, porque os sintomas eles costumam ser inicialmente pouco exuberantes, né? Com o tempo vai piorando. O paciente geralmente precisa de coluna d'água, ou seja, precisa tomar água para conseguir se alimentar, porque senão o alimento não desce. E no Brasil existe uma grande associação com a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença parasitária que ela está associada com o acometimento de alguns outros órgãos, como por exemplo o coração, né? O paciente pode ter insuficiência cardíaca, o paciente pode ter arritmia cardíaca, e megacolo, né? São os mais comuns. Então, paciente com calásia, obrigatoriamente a gente deve investigar se esse paciente não tem alguma outra anomalia, alguma outra alteração, né? Alguma outra doença, principalmente o coração. O tratamento, assim, basicamente a calásia ela não tem cura, a gente não cura a calásia, é uma doença incurável, mas a gente trata, ela tem tratamento. E o tratamento geralmente é focado em paliação dos sintomas, ou seja, controle dos sintomas. Os tratamentos mais comuns é a dilatação da cárdea, que é um procedimento endoscópico, existe o POI também, que é um outro procedimento endoscópico, e tem a cirurgia, que a gente chama de Heller. São os tratamentos mais comuns. Todos eles têm o intuito de romper o esfíncter esofageno inferior para que o alimento passe direto para a câmara gástrica. Então ele não vai resolver aquele mega esôfago, vai continuar tendo um esôfago dilatado, mas o alimento ele vai passar com mais facilidade para a câmara gástrica. Então aqui é só para mostrar algumas imagens, né? Então, de graus diferentes de acalásia. Então esse daqui é exame contrastado, né? Raio-X com contraste via oral. O paciente tem um contraste, então aqui um esôfago dilatado. Aqui é um outro caso, o paciente com um esôfago mais dilatado ainda. Aqui também, no caso, um esôfago ainda mais dilatado. Se vocês notarem isso daqui, esses pontos um pouco... Lembra até o que a gente chama de miolo de pão. Isso daqui é retenção alimentar, né? Esse é um alimento que está parado lá. E, então assim, o contraste fica parado basicamente aqui no esôfago distal, que ele começa a assumir esse aspecto afilado aqui na parte distal. E às vezes ele até perde o eixo, o esôfago perde o eixo e ele começa a deitar, então ele parece que está deitando. Então aqui é o diafragma, então o paciente começa a ter o próprio esôfago, ele começa a cair e deitar sobre o diafragma. Então são graus diferentes da mesma doença, né? Então aqui são outras imagens de raio-x com contraste. Então aqui o paciente de lado, aqui vocês veem a coluna dele, né? E aqui o esôfago com contraste, e o contraste ele fica parado até lá em cima, né? Então aqui é um raio-x de tórax, né? Então se vocês verem, aqui é a clavícula do paciente, né? Então aqui essa região da fúrcula, e o contraste parado até essa região aqui. Então esse paciente tem esse paciente com certeza vai ter alguma repercussão na orofaringe, né? Então, o alimento fica parado muito proximalmente, vai levar a esofagite proximal, vai levar a amidalite, vai levar
desgaste do esmalte dentário, então sim, diversas alterações na orofaringe. Então aqui só para mostrar um trabalho que foi feito, foi avaliado o uso da pH-metria. Então se vocês verem esse exame de pH-metria é um pouco diferente daquele gráfico que eu mostrei anteriormente, que vocês viam diversos momentos que o pH caía. Né? Aqui ele cai e fica durante um tempo. Isso na verdade é uma alteração de pH um pouco diferente, né? Então essa alteração está relacionada à decomposição, né? À atividade bacteriana. É um alimento que está parado no esôfago, que está se decompondo, então isso daí vai causando queda do pH, vai produzindo um pH ácido dentro do esôfago. E aqui só para mostrar o tratamento. Né? O tratamento da calase, que é uma cirurgia, basicamente é feita a secção do esfíncter esofagiano inferior. Né? E aqui só para mostrar como que é o efeito do tratamento. Então isso daqui é um estudo que foi feito avaliando tanto o antes e o depois, avaliando o perfil microbiano do esôfago e da cavidade oral, né, para determinar se o tratamento faz com que o perfil bacteriano volte ao normal. Né. E de fato, assim, fazendo o tratamento, o perfil bacteriano ele muda. Né. Então aqui, por exemplo, a cavidade oral antes e depois, né, do tratamento, então vocês veem que assim, o perfil bacteriano ele muda um pouco, e essa mudança é mais pronunciada no esôfago do que na cavidade oral, né? Mas é uma mudança que ele não vai se resolver completamente. Então assim, o paciente ele vai ter um esôfago alterado para sempre. Mesmo tratando, ele vai ter um esôfago alterado para sempre. Então esse daqui é um trabalho que a gente fez mostrando justamente o efeito do tratamento em relação ao câncer. Como a gente falou, o câncer está relacionado à atividade bacteriana, relacionada à produção de nitritos. Então, assim, mesmo após o tratamento, o risco para câncer desses pacientes ele continua aumentando com os anos. Agora eu vou falar sobre uma outra doença, que é a doença do refluxo, que é uma doença muito mais comum, muito mais prevalente. É uma doença que ela está relacionada ao refluxo e deteriora a qualidade de vida do paciente. Então ela vai gerar os sintomas, vai gerar uma repercussão clínica significativa. Né? Ele acomete mais mulheres do que homem, mas ambos os sexos podem ser acometidos, e é mais comum começar na adolescência, na vida adulta jovem. Então é incomum quando é criança e o paciente tem uma doença de refluxo grave, ou então às vezes uma pessoa com mais idade, 50, 60 anos, 70 anos, começar a ter esses sintomas. A gente obrigatoriamente tem que pensar em alguns diagnósticos diferenciais, né? Mais comum em adultos jovens. Né? Bom, o perfil microbiano desses pacientes também é alterado por conta da alteração de pH. Né? O pH fica, na maioria das vezes, ele fica mais ácido. Mas, como eu falei, se tiver um conteúdo de refluxo pancreato biliar que tem um pH um pouco mais alcalino, o perfil microbiano também altera proporcionalmente. Então depende muito do tipo de refluxo que esse paciente está tendo. Os sintomas mais comuns são pirose e regurgitação. Né? Esses pacientes eles têm uma melhora quando usam medicações como antiácidos ou inibidores de bomba de próton, que eles vão diminuir a produção de suco gástrico. Então esses pacientes melhoram com essas medicações, diferente do paciente com a calase, que ele não melhora com essas medicações. E o tratamento ele pode ser clínico ou cirúrgico. O clínico a gente, de forma bem genérica, assim, a gente acaba reservando para os casos menos graves, né? E o tratamento cirúrgico a gente acaba reservando para os casos mais graves, mais severos. Isso de forma bem genérica. Então a doença do refluxo aqui só para mostrar o refluxo, o exame de esofagograma, né? Então aqui, se vocês verem isso daqui, o paciente tomou o contraste, né? Nesse exame, em alguns momentos,
é mudada a posição do paciente. O paciente às vezes tem posição de Trendelenburg, o paciente fica com a cabeça para baixo. E isso é justamente para avaliar o refluxo. Então aqui o conteúdo estava no estômago e refluiu para o esôfago quando o paciente ficou nessa posição. Aqui são outros exames mostrando um achado bem semelhante aqui de refluxo. O paciente, além do refluxo, ele tem um outro achado nesse exame. Se vocês notarem, tem essa bolinha aqui que na verdade é uma hernia de hiato. E o que é hernia de hiato? A hernia de hiato é um defeito no hiato diafragmático. O hiato diafragmático é um orifício, um hiato que separa o conteúdo abdominal do torácico. Então, aqui é uma imagem de cirurgia, né? uma imagem de laparoscopia. Então, esses daqui são os pilares diafragmáticos. Esse daqui é o hiato diafragmático. Nesse paciente está muito alargado. Então, todo o conteúdo abdominal, né? Esse daqui é o estômago, por exemplo. Todo o conteúdo abdominal está subindo para dentro do tórax. Né? Aqui é o tórax, né? Certo? É o mediastino. Então, o conteúdo abdominal subindo para o tórax. Existe uma associação. Qual que é a importância da hernia de hiato? Existe uma associação da hernia de hiato com a doença do refluxo. Eles não são inerentes entre si, né? Ou seja, assim, existe hernia de hiato sem refluxo e existe refluxo sem hernia de hiato. Mas a hernia de hiato aumenta a probabilidade do paciente ter o refluxo. Por quê? A pressão intratorácica é menor do que a pressão intraabdominal. Então, se a transição esofágica está lá dentro do tórax, onde a pressão é menor, a pressão intraabdominal vai empurrar o conteúdo lá para cima e vai vencer essa resistência. Vai ficar um gradiente de pressão abdômen e tórax. O esfíncter esofagiano inferior, que está na porção final do esôfago, ele sempre trabalha em conjunto com esse hiato. Se eles não estão trabalhando em conjunto, aumenta o risco de refluxo também. Tem uma associação importante da hernia de hiato com obesidade, né, obesidade mórbida. Então, é comum que esses pacientes tenham, às vezes, também a obesidade mórbida. Né? Bom, aqui para mostrar também o perfil microbiano. Esse trabalho que fizeram, semelhante àquele trabalho que eu mostrei para vocês, foi feito agora, ao invés de avaliar a calada, foi feita a avaliação do refluxo. E aqui o tratamento que foi avaliado, né, foi o tratamento com bomba de prótons, inibidor de bomba de prótons. Mais comum é o omeprazol. Então, o paciente tem refluxo, toma omeprazol, eles avaliaram para ver se tinha alteração no perfil microbiano. Se vocês notarem, tem, né, aqui as proporções relativas do perfil microbiano, mas essas alterações são discretas, ou seja, o tratamento medicamentoso ele modifica pouco a flora bacteriana na cavidade oral. Não existe nenhum trabalho mostrando a implicação do tratamento cirúrgico no perfil microbiano oral, mas a gente sabe que o tratamento cirúrgico ele é mais eficaz para doenças, principalmente o refluxo mais severo. Né? Esse daqui é um trabalho que a gente fez mostrando a eficácia do tratamento cirúrgico comparado com o tratamento medicamentoso. Né? Então talvez o perfil bacteriano tenha uma modificação mais drástica com o tratamento cirúrgico. Mas isso não tem nenhum trabalho demonstrando esse perfil microbiano exatamente no tratamento cirúrgico. Aqui é em relação à eficácia do tratamento cirúrgico para controle daqueles sintomas extraesofágicos, né? Aqueles sintomas do refluxo proximal. O paciente que tem tosse crônica, o paciente que tem rouquidão, né, e tal. Qual que seria a eficácia desse tratamento com o tratamento cirúrgico? Né? Mesmo ele sendo um tratamento mais eficaz que o tratamento clínico, ele ainda tem um índice de falha. Então aqui, por exemplo, de forma com todos os sintomas, ele resolve em 80% das vezes, ou seja, em 20% ele falha.
Então, em 20% ele vai ter pouca eficácia em controlar aquele refluxo proximal. Então, assim, o tratamento ele falha em algumas vezes. Aqui é um trabalho que a gente fez avaliando a capacidade do tratamento cirúrgico comparado ao tratamento clínico em prevenir aquelas alterações de inflamação crônica que levam a câncer. Então, a gente viu que o tratamento cirúrgico ele também é mais eficaz nesse quesito também do que o tratamento medicamentoso. E só para falar de uma última doença, vou falar brevemente, a doença de Zenker. Né? A doença de Zenker é um divertículo, na verdade um pseudodivertículo faringoesofágico, fica bem entre a faringe e o esôfago. Ele é essa saculação que se forma atrás. Né? É um ponto de fragilidade que a gente tem, né? E algumas pessoas desenvolvem essa saculação. Ele é mais comum em homens e geralmente aparece em pessoas mais velhas, né? Em pessoas de 60, 70 anos. Né? E aí o paciente geralmente aparece com um quadro de disfagia, né? A disfagia que o paciente come, tem a disfagia, mas é comum, muito mais comum, justamente pela essa proximidade, essa proximidade mais com a parte de faringe, né? Do divertículo, o paciente tem mais comum ter os sintomas extraesofágicos. O paciente vai ter mais tosse, né? Vai ter mais microaspirações, às vezes pode até formar quadros de pneumonia aspirativa. Né? E, enfim, é comum também o paciente sentir que tem uma nodulação no pescoço, né? Que essa nodulação na verdade é o próprio divertículo, e às vezes ele aperta esse abalamento e ele sente que o divertículo esvazia e ele melhora da disfagia. Né? Na verdade ele está fazendo um esvaziamento do divertículo. Né? O tratamento é tanto cirúrgico quanto endoscópico. Né? Então, aqui você vai mostrar a radiografia, né, como que é o aspecto do divertículo de Zenker. O paciente tomou o contraste, se vocês notarem, o contraste ele fica todo retido no divertículo. Né? E pouco do contraste vai para o esôfago, ele fica mais retido no divertículo. Então, assim, aqui é um aspecto da endoscopia, né? Aqui vocês veem, dentro do divertículo, vocês veem que tem resíduo alimentar. Isso aqui é alimento que fica parado durante muito tempo, fica com esse aspecto na endoscopia. Então, é comum o paciente ficar com esses alimentos parados durante muito tempo. Esses alimentos eles sofrem a decomposição, né, e tal, e esse conteúdo altamente rico em algumas bactérias, ele pode ser microaspirado. E bem, é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. Bom, gente, eu acho que só para complementar o que o professor Francisco compartilhou, eu sou o Eric, sou cirurgião dentista, então acho que a gente pode trazer um pouco mais perto isso para a nossa realidade. Eu acho que muito mais eu estava vendo agora realmente a disbiose que ele tem demonstrado. Por exemplo, tem muitas bactérias, porfiromona, actinomyces, que elas são do grupo amarelo, do grupo vermelho de Soberans, que isso tem tudo a ver pra gente, né? Nós somos periodontistas, implantodontistas e tudo mais, eu acho que isso impacta diretamente no sucesso do nosso tratamento. Então, identificar todos esses pontos que o professor Francisco compartilhou comigo, eu acho que tem uma importância muito maior. Mas hoje, acho que para complementar, eu vou ser bem rápido, bem breve. Eu vou compartilhar um pouquinho só, principalmente qual a correlação de tudo isso, com principalmente a desmineralização do esmalte, que é uma condição clínica que nós temos visto com mais e mais prevalência. Mas aí, coincidentemente, a gente pegou o mesmo estudo, mas exatamente isso para mostrar que a tensão superficial do ácido é muito menor e ela é capaz sim de romper a película adquirida que está no esmalte, que ela vai gerar uma proteção química, principalmente para a grande concentração de cálcio, fosfato e tudo mais, né? E a gente vê principalmente isso, né? Esse estudo ele tem mostrado que 30 segundos são suficientes para trazer uma rugosidade que realmente seja prejudicial para o esmalte do nosso dente. Tá? 30 segundos já seria o suficiente para gerar uma rugosidade que realmente vai causar uma biocorrosão muito importante. E o que a gente sabe, o esmalte, 99%, ele é composto por substâncias inorgânicas e o grau de saturação
acho que a gente aprende desde a graduação, é de pH 5.5, a gente já traz o pH crítico de desmineralização da hidroxapatita. Alguns agravantes, acho que alguns deles, como por exemplo o aumento da pressão intraabdominal, que o professor Francisco comentou isso bastante, né? Algumas outras associações crônicas, de algumas condições respiratórias crônicas, CPOD, asma, fibrose pulmonar, mas acho que valeria a pena, principalmente esse estudo que a gente trouxe aqui, para mostrar justamente que existe, que durante o sono, que é uma boa parte do paciente, vai sentir os sinais, não só pela posição supinada que ele vai ter, não só pela hipossalivação, que a gente sabe que acontece, então a biodisponibilidade de íons essenciais para a remineralização do esmalte dentinário, do esmalte, do esmalte, ele acaba sendo muito importante, mas também acho que durante o sono o paciente vai ficar em média de 15 a 20 minutos sob efeito do ácido. E aqui esse gráfico desse estudo de 2011 mostra que para a recuperação do pH crítico levaria aproximadamente 1 hora, mas poxa, é muita coisa. 30 segundos já causa um baita do estrago. Imagina ficar 1 hora, mais os 15, mais os 20 a cada 5. Né? Então, o que a gente clinicamente, nós encontramos? Os famosos campos anulares, obviamente facilitado pela posição supinada durante o sono, né? Então, são realmente, você perde a estrutura, você tem a literatura diz muito que são lesões em colher, né? Isso, acho que todo mundo vê isso todo dia, né? Cada vez mais manchas amareladas, então isso mostra realmente a exposição da dentina e juntamente acarreta a hipersensibilidade dentinária que afeta, acho que a condição bucal mais bem relatada pelos pacientes, acho que no consultório. E em casos um pouco mais severos, mas não incomuns, as vendas de esmalte são muito claras, né? Você vê, por exemplo, a parte que está mais protegida pela gengiva, você vê que tem um grau de desmineralização diferente, menor versus a parte mais exposta. A American Dental Association fala, gente, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que ajudar a corrigir, mas assim, é uma coisa que nós estamos todos suscetíveis. E é justamente por isso que hoje a indústria tem trazido muitas coisas. Nós, como dentistas, obviamente, nós identificamos uma lesão cervical, uma lesão não cariosa em região cervical, que está sujeito a uma malformação, você está sujeito, o paciente, você vê que ele tem uma condição que ele vai ter uma lesão um pouco mais exacerbada, isso com certeza, isso a gente vai ter que ir lá, tem que fazer uma restauração, tem que garantir uma característica ou física adequada, o mais adequada possível. Mas aqui a gente também sabe que existem métodos químicos hoje que podem nos ajudar. O flúor, obviamente, né? A terapia com flúor acho que é o primeiro passo, mas existem hoje, por exemplo, até dentifrícios a base de fosforilato de cálcio. E a ideia é simples, né? O nosso esmalte ele é formado por basicamente 3 coisas: cálcio, fosfato e hidroxila. Se nós aumentarmos a quantidade de cálcio, fosfato, a biodisponibilidade disso, a gente já vai trazer, vai garantir que essa reação seja deslocada no sentido da remineralização. E ela, obviamente, não só vai restabelecer o esmalte, ninguém vai, não treino dental, não dentifrício, vai conseguir restabelecer o esmalte em prismas, né, vai formar uma massa amorfa, mas ela é capaz de, inclusive, bloquear e obliterar todos os dentinários. Isso é uma coisa que ao longo dos últimos anos cada vez mais tem aparecido com mais frequência. E como eu comentei, é o flúor, a terapia com flúor. Então a gente sabe, por exemplo, no primeiro gráfico, esse azul, quanto mais ácido o ambiente, maior é a solubilidade da hidroxapatita e maior deveria ser a quantidade de cálcio absorvido para saturar essa reação. Agora, se você conseguir transformar essa hidroxapatita em fluorapatita, o pH crítico é 4,7 digitaflor de quase 100 vezes mais ácido se necessário para uma desmineralização. Tá? Então é só isso que eu queria compartilhar com vocês também, complementando o que o professor Francisco também comentou. Muito obrigado, gente.